Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o mergulho nos arcanos que estamos fazendo. O vídeo de hoje continuando, passando do número 3 para o número 4. A gente vai sair do universo feminino, da sacerdotisa e da imperatriz e agora vai entrar no universo masculino, ativo, racional, do masculino do imperador, Se você está gostando já da ideia de continuar desse vídeo, de estudar o tarô, de mergulhar nesse arcano maravilhoso e sagrado que estamos vendo a seguir, por favor já deixa aquele seu curtir, aquele seu joinha aqui no vídeo no canal e a gente agradece, pois dessa forma esse vídeo poderá chegar a outras pessoas, poderá chegar a pessoas que talvez se iluminem e melhorem um pouco o seu pensar, seu sentir, a sua vida como um todo com esses vídeos aqui. Então vamos lá. Uma vez que a gente já encontrou na viagem de autoconhecimento, de elevação, os mistérios femininos inconscientes do número 2 e do número 3, com a sacerdotisa e com a imperatriz, Agora a gente precisa entender como isso se aplica de uma forma prática na nossa vida, de uma forma material, de uma forma palpável, E a gente tem aqui na figura do imperador uma imagem muito importante para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, e é tão importante porque hoje em dia as relações homem-mulher, as relações mãe e pai, os nossos conceitos, os nossos referenciais sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser pai, estão deturpados, estão precisando ser orientados principalmente por essa carta, porque essa carta a gente olha para ela e é evocado através de nós, que está contaminado pelo inconsciente coletivo do momento atual, uma figura tirana, uma figura rígida, porque a gente passou por muitos períodos históricos, muitos séculos, onde a gente associava a imagem do rei, a imagem daquele que toma conta da sociedade, com uma imagem negativa, uma imagem tirana, A gente, por exemplo, o imperador, ele é ditador, e a gente tem dentro do nosso inconsciente aqui que a palavra ditador significa tirano, mas não necessariamente. Ele é o que dita as regras, E ainda mais hoje em dia, por exemplo, na política, é um exemplo muito importante de ver como a gente não tem bons registros de referenciais masculinos. E a carta do imperador, ela é justamente o arcano sagrado do homem, o sagrado masculino ali ativo e maduro, E vamos olhar um pouco essas cartas para, quem sabe, trazer alguma lição importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa maturação como seres, para a nossa evolução, para a nossa qualidade de vida, Vamos começar com a carta do imperador no baralho clássico de Marselha. A gente vê que ele está virado para a esquerda, que eu acho isso muito interessante, de uma forma relaxada, de uma forma tranquila. Ele não está sentado de uma forma austera e tirana no trono, e ele está com o lado esquerdo sendo exposto à carta, o que é muito interessante, porque a gente atribui o lado direito ao homem, mas é ao lado esquerdo dele que está exposto. Por quê? Porque ele é equilibrado, ele está tranquilo, ele é seguro, e ele não é uma forma de liderança inacessível às pessoas. Assim como a imperatriz, no vídeo anterior, é falado que ela está sempre ali, com o pé no chão, aberta a todo mundo, acessível a todas as pessoas que assim precisam daquela mãe. Esse arcano muito importante, ele também está tranquilo, ele é acessível a todo mundo, ele é um grande pai equilibrado, um grande pai acessível, e que está sempre ali para apoiar a quem precisa. O imperador, ele cria, ele inspira, ele defende. Então, enquanto nos arquétipos anteriores a gente estava no mundo inconsciente das questões femininas, agora a gente vem para o domínio masculino, onde o inconsciente está dentro do masculino, assim equilibrado, para que assim ele possa utilizar a sua capacidade criadora de realidade de uma maneira equilibrada. Outra explicação sobre ele estar voltado para a esquerda e estar em harmonia com o feminino, está mostrando o seu lado feminino para a gente, mesmo ele sendo a representação do masculino. Existe uma forma, um exemplo bacana de uma cultura, que é a cultura dos celtas, para explicar
a imagem do rei, a imagem do imperador, né? Nos antigos celtas, né, nas antigas tribos celtas, o rei ele tinha que ser íntegro físico, mental e espiritualmente. Ou seja, ele tinha que ter as suas habilidades físicas muito bem treinadas e preparadas para defender a aldeia. Ele tinha que ter o poder mental muito equilibrado para saber tomar as decisões certas e ter uma ligação espiritual muito equilibrada para assim ter o seu inconsciente e a sua sensibilidade para cuidar melhor do povo, né? Então, essa segurança de si e esse equilíbrio de si faz com que o imperador não tenha medo de mostrar o seu lado inconsciente, o seu lado sensível, o seu lado acolhedor. E é justamente esse lado que faz com que ele não se desequilibre, que ele não usurpe o poder, que ele saiba utilizar o poder da melhor maneira, porque assim ele é o criador das civilizações, né? Se você for observar, o imperador, em alguns tarôs, ele é representado sem armadura. No tarô de Waite ele possui armadura sim, mas a gente observa muito mais os tecidos púrpuras, no caso dele, que representa o triunfo, né? Mas em Zeus e no tarô mitológico e no tarô de Marcelo a gente observa que a armadura é leve, porque ele não precisa mais batalhar, ele não é o arquétipo masculino que representa a batalha, ele é o arquétipo masculino que representa o equilíbrio, a criação, a administração de um ambiente. Se a gente for observar no tarô antigo, o tarô de Marcélia, a mão direita ela é mais forte, ela é maior que a mão esquerda. A gente pode fazer uma associação rápida do masculino e o feminino, mas também faz uma associação rápida à maturidade desse homem que aparece, maturidade essa que dá para ver em sua mão direita, que é uma mão forte, uma mão exercitada, ou seja, uma mão que já pegou o cabo da espada, uma mão que já lutou, que já conquistou, que precisou defender e que ainda defende os seus protegidos, o seu povo. Hoje em dia, essa imagem de, mais uma vez, né, falando, essa imagem de homem líder, rei, pacífico, equilibrado, é difícil para a gente engolir, né? Vamos lembrar que a gente passou por muitos séculos de monarquias, onde muitas lideranças eram questionadas, a gente ainda passa por muito tempo de democracia e nos principais países onde a gente vê muita falha no sistema político, no sistema de liderança, e tanto que o trânsito de Plutão em Capricórnio nos está mostrando isso, né? Mas é justamente essa imagem de homem líder, rei, pacífico, equilibrado, que a gente precisa relembrar o que é, né? Como eu falei nas tribos celtas, esse rei que é íntegro, físico, mental e espiritualmente, é o real significado do rei. É aquele rei onde as pessoas se sentem seguras de tê-lo como representante. Então não precisa ter medo dele, não precisa temê-lo, não precisa querer tirá-lo do trono, porque justamente por ele ser o mais íntegro mental, espiritual e mais íntegro fisicamente, é o que todos querem que estejam lá na liderança. Então o rei ele é uma figura que ele abdica um pouco do seu ego, da sua persona, para ser representante da persona de um grupo. Então ele representa, né, um eixo muito importante, né, da civilização. Tanto que na astrologia ele é representado por Júpiter, por Sagitário, e ele representa justamente o eixo 9 e o eixo 3, né, que é Sagitário e Gêmeos. Então ele cuida da comunicação das pessoas na aldeia dele, e ele representa o ápice, a pessoa que expande, a pessoa que dá as condições para as pessoas crescerem. Olha mais uma vez no tarô clássico, se vocês olharem no vídeo anterior da Imperatriz, a gente vê a figura da águia, né, no escudo dela com os braços para cima, mostrando o feminino ascendendo, o feminino crescendo, tal qual a vegetação, tal qual a agricultura, que foi uma criação feminina, né? E no tarô de Marcélia, o imperador é mostrado com a águia também, mostrando sim a ligação com a Imperatriz, e também a ligação com a realeza, só que a águia está com as asas para baixo, ou seja, é o momento de assentar, é o momento de administrar, de ter a cabeça no lugar, e de que essa força real divina desse ser, desse arquétipo, ele não precisa subir, ele já subiu, ele já lutou, ele já guerreou, e agora é hora de assentar e olhar e cuidar do que existe no momento. O número 4 é um número muito interessante
para a gente pensar na questão do masculino, porque o 4 ele representa o que é palpável, o que é real, enquanto o 3 na Imperatriz sugeria o tempo, algo abstrato, o 4 representa algo palpável. No livro Jung e o Tarot, da Sally Nichols, que é um livro que eu realmente recomendo a leitura para todo mundo, a autora faz uma relação muito bacana do número 4 com coisas muito importantes da nossa realidade física palpável, que é o domínio do imperador. E a gente vê 4 direções da bússola, 4 cantos da terra, os 4 humores, né, de Jung: sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico, 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, os 4 anjos da Bíblia, Miguel, Rafael, Gabriel e Fanel, as 4 bestas do Apocalipse, os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, 4 fases da lua, as 4 letras hebraicas que em conjunto formam o nome de Deus, Yod, Rei, Vav, Rei, e uma série de outras questões básicas da nossa realidade prática, como por exemplo as operações básicas da aritmética, adição, subtração, multiplicação e divisão, e também as 4 figuras básicas da geometria básica, que é círculo, reta, quadrado, triângulo. Então a gente vê o número 4, leis muito básicas, além de coisas muito importantes sobre a nossa espiritualidade, nossa religiosidade, também questões muito práticas sobre a nossa realidade, o que pauta a nossa realidade, né? Por questões bíblicas, a gente também pode lembrar que da questão do masculino, né, que a gente está vendo nesse vídeo. Vamos lembrar do mago, né, que ele traz o princípio bíblico da criação do céu e da terra, tanto que a imagem do mago ele aponta para o céu e para a terra. Aqui o próximo referencial masculino que aparece é o número 4 no imperador, que ele representa o verbo. Então Deus, quanto verbo, cria tudo. E o imperador, ele é a aplicação desse verbo na realidade, e o mais interessante é que a imperatriz, por ser regida por Vênus, ela é a intenção por trás do verbo. Então esses dois estão sempre juntos, trabalhando em harmonia. Vamos lembrar, ou informar nesse vídeo, caso seja a primeira abordagem sua, né, que há uma relação astrológica é o planeta Júpiter, a carta do imperador, porque Júpiter ele é o planeta que expande, que facilita, onde ele passa ele aumenta as coisas. Então ele é um bom planeta para prosperidade, para construção, para expansão de alguma coisa, para trazer abundância. E na questão do imperador, a questão do verbo, o Júpiter ele dá o verbo para as pessoas, tanto que na Bíblia Jesus fala, suas palavras têm poder, ou seja, a parte do verbo da cocriação de realidade é um presente do imperador para nossas vidas, né? A nossa capacidade de gerar realidade, de ter o verbo como uma força criadora, né? A gente vê as relações, né, do imperador com os deuses. Zeus, que é inclusive o deus que é representado no tarot mitológico. A gente vê também facetas de Odin e também de Thor, né? Porque Odin ele é o rei, ele é o administrador, mas Thor ele é a força masculina que trabalha o equilíbrio, tanto que ele já teve uma fase desequilibrada e depois conquistou o seu equilíbrio através das lendas. A gente vê também uma representação de Osíris, que é a representação do masculino que lidera, e Xangô, o orixá, que no candomblé é representado como o rei de Oió, e na Umbanda como fator equilibrador de Deus, justamente o equilíbrio que traz o conceito de abundância, o conceito de saber atuar melhor na matéria de uma maneira mais equilibrada. Esses conceitos são o resumo do imperador, uma força altamente importante na nossa vida e altamente esquecida também, ou deturpada, fruto de um grande histórico de referenciais masculinos deturpados, que é muito importante para nós olhar para esse imperador com o peito aberto, olhar para esse imperador com gratidão, porque ele é acessível, ele não é aquele pai que julga, ele não é o pai que machuca, que abandona, que rejeita. Ele é o pai que administra, que observa para todo mundo e dá de presente para todos os seus filhos o poder de criação. E quando a gente tem dúvidas sobre o poder de criação, a gente pode sempre consultar o imperador, que ele vai estar sempre ali no trono dele de uma forma bem tranquila, acessível, e não no alto da colina, inacessível e bravo sempre com a gente.
Ele vai estar sempre ali querendo ouvir a gente, querendo entender o que a gente está passando e nos ensinar como utilizar nossa força de criação de realidade para melhor qualidade de vida, para melhor funcionamento da realidade, para o nosso processo evolutivo e para a melhoria do todo. Então esse arquétipo é altamente importante, altamente sagrado, que a gente deve sempre agradecer pela existência dele em nossos corações, dentro de cada um de nós. É isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.